Olá, vamos hoje ver algumas das configurações mais significativas no nosso serviço de correio eletrónico, ou seja, nos nossos e-mails. Neste vídeo não serei de certo exaustivo, não vou cobrir todas as opções possíveis, mas vamos apenas mexer naqueles aspectos que são mais relevantes para o nosso cotidiano docente ou para o nosso dia a dia enquanto membros de uma organização. Vamos apenas mexer verdadeiramente naquilo que é mais prático e naquilo que é mais útil para fazermos aquilo que cada um de nós tem que fazer com o correio eletrónico. Caberá depois a cada um dos utilizadores fazer o resto da parametrização, afinar como quiser, alterar algumas definições mais finas para modificar o seu serviço de e-mail, o seu correio eletrónico individual. Mas isso ficará ao cargo de cada um, como é óbvio. Nós, neste vídeo, tentaremos abordar uma área comum, digamos assim, como se fosse uma área comum, que corresponde a um padrão de utilização e que é comum, portanto, a uma maioria de utilizadores. Abordaremos uma área dita comum, comum à maioria dos utilizadores, que corresponde mais ou menos a um padrão, que é o padrão que faz mais sentido para um número elevado de utilizadores. Abordaremos questões como os campos para CC, o campo BCC, a questão do assunto das mensagens, a assinatura automática das nossas mensagens e certamente também a questão das listas de distribuição ou dos grupos de contactos que nós temos nos nossos serviços de correio eletrónico. A esta área comum, a esta área que é uma área comum a vários utilizadores, depois corresponderá à área particular ou à área pessoal de cada utilizador, mas essa ficará ao cuidado de cada um. As cores, a formatação, o tipo de letra, isso tem a ver com o gosto de cada um e, portanto, ficará para as definições pessoais de cada um. É bom que nós tenhamos todos consciência que no mundo informático em que vivemos neste momento, no mundo digital em que vivemos, para o comum dos utilizadores, e não estou a falar para quem é um pouco mais especialista e quem vai mais um pouco mais à frente, para o comum dos utilizadores há dois universos, dois mundos, se vocês quiserem. O mundo Google e o mundo Microsoft. Estes dois mundos são mais ou menos equiparáveis ou paralelos, porque aquilo que um tem, o outro também tem, de alguma forma, e eles são correspondentes. Veja-se, por exemplo, temos o Google Classroom e temos o Microsoft Teams. Temos o Gmail e temos o mundo Hotmail ou Outlook. Temos o Drive da Google e temos o OneDrive da Microsoft. Temos este conjunto de aplicações da Google, que são os Google Apps, e temos o Office 365 da Microsoft. Ou seja, são dois mundos mais ou menos correspondentes, mas que têm pequenas diferenças na forma de afinar estas configurações. Por isso, estes vídeos vão ser divididos em duas partes. Esta primeira parte, esta primeira introdução, é comum aos dois vídeos. E a partir de agora, deste momento para a frente, haverá uma vertente, um vídeo que é só sobre o Gmail, ou seja, sobre o mail da Google, e haverá um outro vídeo que será só sobre o mail da Microsoft, portanto em ambiente Outlook, Hotmail. Então, como já perceberam, este vídeo é o vídeo que vai abordar o mail do mundo Google, ou seja, o Gmail. Para fazermos as definições e alterarmos as definições que queremos, obviamente a primeira coisa a fazer é entrar na nossa interface, no nosso programa cliente, se quiserem, do Gmail. Então, ou pelos atalhos que tenhamos definido, ou por esta bolacha de aplicações do Google, eu posso clicar aqui no Gmail e vai-me chamar o meu Gmail e o ambiente que nós já conhecemos. Eu nem sequer vou aqui gastar tempo com a explicação desta interface, porque vos é comum e, portanto, não há nada de novo. Quero só chamar a atenção aqui para dois ou três aspectos quando eu vou compor uma mensagem. Quando eu clicar em compor a mensagem, abre-me esta nova janela para eu escrever a mensagem e quero chamar a atenção para, obviamente, o campo para é o campo onde eu vou indicar o meu destinatário, aquele para quem eu estou a escrever
a mensagem, neste caso vai ser para o aluno 1, e depois tenho aqui dois campos interessantes que vale a pena prestar alguma atenção, que é o campo CC e o campo BCC. O campo CC é o campo onde eu posso definir a quem é que eu quero dar conhecimento desta mensagem. É o equivalente ao nosso português com conhecimento, embora no inglês isto seja originariamente as iniciais de carbon copy, ou seja, papel químico. É uma cópia a papel químico que é enviada para alguém. Neste caso, eu vou enviar uma cópia desta mensagem para o encarregado de educação deste aluno. E então, a mensagem é dirigida ao aluno, mas o encarregado de educação vai receber também uma cópia desta mensagem. Portanto, eu coloco o encarregado de educação no campo CC, no campo com conhecimento. O campo BCC, que está ali, é um campo que corresponde ao inglês Blind Carbon Copy, ou seja, como se fosse um papel químico às cegas ou escondido. Alguns programas em português traduzem isto por CCO. Faz sentido que é um com conhecimento oculto. Mas aqui, o que aparece aqui é o BCC, que é as iniciais da expressão inglesa original, Blind Carbon Copy, e, portanto, aqui eu vou indicar os destinatários, aqueles que vão receber também uma cópia, mas é uma cópia às escondidas. É uma cópia sem que os outros saibam que este terceiro destinatário recebeu essa cópia. Portanto, é uma cópia oculta no meio deste envio. Neste caso, eu vou colocar então no campo BCC, clico ali no BCC e coloco aqui o nome do diretor de turma do aluno. Isto significa o quê? Isto significa que o aluno é o destinatário da mensagem. É para ele que eu envio esta mensagem. Mas o encarregado de educação, enfim, neste caso, também vai receber uma cópia desta mensagem, embora não lhe seja dirigida a si, mas ele fica com o conhecimento desta mensagem. E, finalmente, este utilizador, este diretor de turma, vai receber uma cópia da mensagem, mas uma cópia oculta. Uma cópia sem que os outros utilizadores, estes dois utilizadores, sabem que um e outro receberam a mensagem, mas este é como se este estivesse riscado, estivesse oculto, estivesse desaparecido dali e eles não soubessem que ele tinha recebido. Os três vão receber a mensagem, mas dois só têm conhecimento da mensagem para esses dois. Às vezes pode fazer sentido para casos específicos, mas onde faz muito sentido é quando nós estamos a enviar mensagens, por exemplo, para encarregados de educação. Para cancelar a mensagem, eu posso só aqui rejeitar o rascunho neste balde de lixo, clico ali, a mensagem desapareceu, e agora vou, como se estivesse a criar uma mensagem para um conjunto de encarregados de educação, ou dos alunos, etc. Então eu vou compor a mensagem, vou enviar esta mensagem de mim para mim, porque não faz mal que eles tenham conhecimento do meu correio eletrónico, o meu endereço é mesmo para contacto com os encarregados de educação. E agora aqui, no campo BCC, no tal campo oculto, no campo em que não é revelado aos outros quem é que está aqui, eu vou colocar os endereços dos diversos encarregados de educação. E, portanto, é o encarregado de educação 1, que está aqui, o 2, o 3, ainda este. E isto significa que o encarregado de educação 1, o encarregado de educação 2, o encarregado de educação 3, o encarregado de educação do aluno 1, nenhum destes vai ter acesso aos mails dos outros. Todos saberão o mail deste, porque saberão que a mensagem foi enviada deste para este, ou seja, do professor Vasconcelos para o professor Vasconcelos, mas não partilharão ou não descobrirão o mail dos seus colegas encarregados de educação. Isto faz muito sentido numa altura em que nós falamos na proteção de dados e não de estar a divulgar a terceiros endereços de correio eletrónico, que são, apesar de tudo, dados pessoais sobre os quais nós não temos nenhuma autoridade para divulgar e nem sequer provavelmente recebemos uma autorização de divulgação e, portanto, é sempre um bocadinho aqui problemático e é boa ideia utilizarmos o campo BCC. Eu, pessoalmente, todas as listagens, todas as mensagens que eu envio para um número alargado ou de alunos ou de pais,
os mails vão aqui no campo BCC. Pronto, chamava a atenção para isto. É um campo que às vezes não é muito utilizado, mas que na nossa prática cotidiana, na nossa prática como professores ou como elementos da organização escola, faz muito sentido e nos faz muita falta. Portanto, fica esta referência para o campo BCC, Blind Carbon Copy, ou, em alguns casos, CCO, com conhecimento oculto. Vou fechar esta mensagem, descartá-la, também não a vou enviar agora. Antes de enviar, está aqui o campo assunto. Faz todo o sentido que nós enviemos as mensagens com um assunto primeiro. Dá muito jeito para quem recebe muitas mensagens perceber sobre o que é que aquela mensagem fala e, portanto, que ela esteja ali. Bem, vou descartar esta mensagem e vamos passar para um outro aspecto. Terão visto nestes dois exemplos que eu falei que a mensagem que eu estou a escrever já tem uma assinatura lá colocada. Eu vou repetir. Quando eu começo a compor uma mensagem, aparece-me imediatamente esta assinatura colocada. É uma assinatura automática das minhas mensagens. Como é que isso se faz? É relativamente simples. Vamos ver e seguir a forma de fazer isto. Então eu vou descartar a mensagem e então nesta roda dentada estão as definições que nós queremos alterar. Fazemos então assim. Clicamos aqui na roda dentada e aparece-nos esta lista de definições que podemos alterar. Como podem ver, tem a ver com a densidade que está de mensagens, pode ser que está pré-definida, a normal ou elevada. Viram? Na elevada tudo fica mais compacto. Enfim, e outros aspectos que é uma questão de verem, são autoexplicativos, não vale a pena sequer eu estar a explicar isto, são muito fáceis de perceber o que é que está por aqui e eventualmente fazerem as definições ou as alterações que quiserem e que têm mais a ver convosco. Aquilo que eu queria chamar a atenção é para este outro aspecto, este outro botão que está aqui em cima, que diz ver todas as definições. Se eu clicar aqui em ver todas as definições, então vai-me abrir uma janela com muitas outras opções, muitas outras parametrizações que me podem dar, enfim, uma forma muito mais dinâmica de afinar o correio eletrónico do Gmail. Então, vamos lá fazer isto. Eu clico aqui em ver todas as definições e aparece-me esta janela das definições. Desta janela toda estão aqui todos estes separadores cá em cima que eu posso escolher e ir vendo. Interessa-me este inicial que está aqui, que é o geral. É neste que nós vamos trabalhar e vamos correr um bocadinho para baixo para ver quais são as alterações que eu posso fazer. Logo de início está aqui uma que pode ser interessante, que é a questão a definição do quanto tempo é que o Google fica com a mensagem que eu envio em lista de espera, à espera de entregar a mensagem. Isto pode ser significativo porque acontece-nos muitas vezes, acabamos de enviar uma mensagem, de escrever a mensagem, clicamos em enviar e logo a seguir a enviar, lembramos que nos esquecemos de alguma coisa. Ou de anexar o fecheiro, ou de cumprimentar, ou, enfim, dizer uma coisa qualquer, ou dissemos alguma coisa errada, enfim. Às vezes este tempo que nós definirmos aqui é essencial para nós podermos recuperar uma mensagem que não devia ter ido e que ainda temos aqui 10, enfim, é uma questão de escolher 5, 10, 20 ou 30 segundos em que há aqui um atraso entre o eu carregar em enviar a mensagem e o Google e o Gmail entregar essa mensagem. Isto altera-se aqui no anular enviar. Enfim, eu tenho 10 segundos, cada um escolherá aquilo que lhe parecer mais, que faz mais sentido. Correndo então para baixo, tenho aqui esta área, que é a área em que eu posso escolher aspectos relativos à mensagem que eu vou enviar, ou seja, qual é o tipo de letra das mensagens que eu envio, qual é o tamanho da letra, qual é a cor da letra e eventualmente apagar tudo o que eu tiver feito. Também aqui é uma questão de experimentarem e verificarem, por exemplo, se eu alterar aqui o tipo de letra, obviamente aparece-me aqui já um modelo diferente. Esta é a letra com que as minhas mensagens são entregues. Já agora, convém não colocar aqui coisas muito estapafúrdias ou demasiado
ostensivas, porque não se esqueçam que os outros vão ler com este aspecto e, portanto, pode não ser muito agradável eu enviar as minhas mensagens todas com este aspecto. Portanto, alguns entre uma personalização e também algum bom senso nestas definições, percebendo que estamos a enviar mensagens que podem ser às vezes para colegas com quem temos grande intimidade, mas podem ser às vezes também para encarregados de educação com quem se calhar é preciso manter um relacionamento um bocadinho mais profissional. Mas aqui, cada um nesta área, neste espaço aqui, cada um vai definir no fundo com que aspecto é que quer alterar a sua mensagem. E também assim, não tem que alterar, pode aceitar isto, que aliás é o meu caso, não fiz nenhuma alteração, fico com aquilo que vem por omissão. E correndo então ainda mais para baixo, tem aqui mais uma série de opções, vocês é uma questão de as verem, etc. E tem aqui então as assinaturas automáticas. Neste caso eu tenho já 3 assinaturas. Tenho a assinatura das mensagens que eu envio para os alunos, que é esta. Tem o meu nome, tem aqui um boneco, que é o boneco com que eu me identifico perante os alunos, portanto, de alguma forma é a minha assinatura gráfica nos alunos, e tem ainda o endereço do e-mail. Quando eu envio mensagens para a escola, a minha assinatura é esta, é uma assinatura muito mais formal, se quiserem, não tem o meu nome, o grupo e o agrupamento, e finalmente também posso enviar mensagens para a minha família, e tenho aqui uma outra assinatura. Estas são as assinaturas que eu posso criar para colocar nas diversas mensagens que eu for enviar. Como é que isto se faz? É muito fácil. Vai-se aqui ao botão criar, clica-se em criar, escolhe-se um nome para esta assinatura. Neste caso eu vou fazer uma assinatura, vou criar uma assinatura nova, que é uma assinatura muito simples, só tem o meu nome, mais nada. Portanto, eu vou chamar assinatura simples. O que eu escrevo aqui não é o que aparece no e-mail, o que eu escrevo aqui é o nome da assinatura que vai aparecer no meu e-mail, e portanto vou criar. E agora eu tenho aqui este espaço, que é o espaço onde eu posso escrever a minha assinatura. Pode ser mais complexa, mais elaborada, pode ter imagens, pode ter cores, pode ser mais criativa ou mais formal. Por exemplo, neste caso, esta assinatura simples só vai ter o meu nome, mais nada, e portanto é uma assinatura mesmo simples, para coisas sem nenhuma relevância, e ficou assim gravada. É um nome simples, e quando eu escolher simples vai aparecer só isto. Pronto, é assim que se criam as assinaturas. Então isto, dar um nome à assinatura e desenhar aqui a assinatura, percebendo que estas assinaturas podem ser muito simples, como neste caso, mas posso formatar qualquer coisa aqui, o bold, o itálico, enfim, posso alterar o tamanho, posso fazer o que eu quiser. Isto é uma formatação normal, posso até inserir imagens, enfim, o que eu quiser. Deixando esta assinatura assim, vamos continuar a correr. De resto, eu não vou referir mais nenhum aspecto que está aqui, mas é muito importante que percebam isto. De nada me vale ter feito aqui uma série de alterações se eu no final não vier aqui a este botão e não me mandar guardar as alterações. Tudo o que está feito lá para cima vai ficar sem efeito se eu não clicar em guardar alterações. É o que eu vou fazer neste momento. Portanto, vou clicar em guardar alterações e passei a ter as alterações que fiz. Só para vermos a questão da assinatura, quando eu for escrever então a nova mensagem, eu tenho esta é a assinatura que está por defeito, é a assinatura principal para os meus alunos, mas se eu não quiser esta assinatura, posso sempre vir aqui abaixo a este iconezinho, a esta caneta que serve para assinar, é a caneta das assinaturas, e nesta caneta das assinaturas, se eu clicar, eu tenho as várias assinaturas que estão disponíveis. A assinatura alunos, esta, a assinatura escola, aquela, e portanto eu ao clicar ele substitui as assinaturas, a família e a assinatura simples, aquela que eu acabei de criar agora mesmo. E posso escolher sem assinatura, como é óbvio. Portanto, é aqui que eu escolho as diversas assinaturas que eu tenho. Provavelmente haverá uma que é mais comum, que é a que vai sempre, e portanto essa vamos deixar como pré-definida, aquela que aparece. Neste mail que eu tenho é um mail que é criado sobretudo para os alunos e portanto eu tenho como pré-definida a assinatura para os alunos. E pronto, depois seria só enviar, e tenho portanto as definições principais, aquelas que me parecem que são mais úteis, devidamente ajustadas e afinadas. Vou voltar
deixar fora esta mensagem e penso que em termos de configurações mais práticas e que fazem mais sentido, são estas. Então, recapitulando, vimos a questão do campo CC, do campo BCC, do assunto que convém colocar, das assinaturas automáticas, do atraso de envio da mensagem e penso que foi isto que nós tivemos a trabalhar. Se fizermos esta parametrização, estas configurações, já estamos a dar um enorme avanço no nosso correio eletrónico. Falta agora falar de uma outra coisa que não tem tanto a ver com o correio eletrónico, mas tem a ver com os contactos, com o conjunto de utilizadores para quem nós enviamos normalmente mensagens. No caso do Gmail, esses contactos estão fora do próprio serviço do Gmail, estão num serviço chamado Contactos. Se repararem então aqui nesta listagem, este é o Gmail. Eu vou sair temporariamente do Gmail, clicar aqui e vou para uma aplicação que é a aplicação dos contactos. Clico aqui em contactos e aparecem aqui, agora dá-me jeito de sair daquele lado e voltar para este cantinho, tenho aqui os contactos que eu tenho na minha lista. Estes são os que estão e eu posso criar, isto aqui é interessante, eu posso criar listas de contactos. Portanto, adicionar contactos é simples, criar ali um contacto e eu vou criar um contacto qualquer, o nome próprio há de ser o Joaquim Agostinho. A empresa e a camisola amarela. Enfim, adiciono aqui o contacto que eu quiser, meto o mail. Vamos supor que é este o mail e depois mandava guardar e ficava com este contacto guardado. Passava a ser um utilizador que sempre que eu quisesse enviar estava aqui disponível. Não o vou fazer, obviamente este utilizador não existe, não o vou fazer, mas é assim. Portanto, é só adicionar aqui os dados. O que eventualmente é mais interessante é o criar contactos para uma lista de contactos que me evita de estar a escrever 20, 25, 30 contactos, endereços de e-mail quando eu quero enviar para os encarregados de educação ou para os alunos. Para criar uma lista de contactos, ou seja, uma forma mais eficaz de enviar uma mensagem para um conjunto de utilizadores, a melhor forma de o fazer é, na nossa lista de contactos, que está aqui à frente, eu selecionar os contactos que quero que façam parte dessa lista. Neste caso eu vou selecionar o Alberto, vou selecionar a Ana, vou selecionar a Marisa, a Ana Sofia, a Bárbara, o Daniel e o Francisco. Pronto. Selecionei aqui uma série deles. E estes que estão selecionados, e o selecionar é chegar aqui acima do ícone do contacto e dar um clique. Vou dar aqui, vou também adicionar a Gabriela. Dou aqui um clique e com este clique que fica dado, estes contactos estão selecionados. Reparem, estão sombreados e estão selecionados. Tenho neste momento 1, 2 e se continuar a correr lá para cima onde está mais, está ali outro, 3, 4, 5, enfim, uma série deles. Estes que estão selecionados, eu posso chegar aqui a este ícone que aqui está, que é o ícone das etiquetas e atribuir uma determinada etiqueta a todos estes contactos. Como? Clico na etiqueta e vou dizer estes que estão selecionados pertencem a uma destas listas ou então adiciono a uma nova lista. E então clico em criar etiqueta, dou o nome da nova lista. Pronto, neste caso vai-se chamar nova lista, podia-se chamar outra coisa qualquer, encarregados de educação, alunos, 7º A, qualquer coisa assim. É o nome que eu dou à lista e mando guardar. O que é que significa? Significa que eu agora tenho uma lista de distribuição com estes contactos que aqui estão e que se chama nova lista. O que significa também que se eu for ao Gmail e pedir para escrever uma nova mensagem, se no campo para eu começar a escrever nova lista, tenho ali a opção já nova lista que tem 8 membros. Se eu clicar na nova lista, coloco
sem nenhum trabalho, estes membros todos aqui. Isto faz sentido para, por exemplo, ter os encarregados de educação, os alunos, enfim, os colegas de um departamento, os colegas de uma escola, grupos com os quais eu envio mensagens com alguma frequência e que não me obriguem a escrever 30 vezes 30 endereços diferentes e tê-los ali apontados num caderno e estar a passar e eventualmente enganar-me e depois os endereços não irem, não sei, ou qualquer coisa assim. Portanto, estas são as listas. No Gmail funciona por etiquetas. Aquilo que acontece é que eu atribuo a cada contacto uma etiqueta e depois essa etiqueta funciona como uma lista de distribuição. Estas listas, vou fechar, estas listas não são listas fechadas. Obviamente, voltando aos contactos, e reparem que eu estou a alterar entre a janela do Gmail e a janela dos contactos. É uma questão de escolher, clicar numa janela ou noutra janela, certo? Então, clicando agora nos contactos, eu tenho aqui, e isto permite-me que nas etiquetas eu possa selecionar qualquer lista que tenha feito. Então, esta lista eu posso a qualquer momento clicar nela. Tenho aqui os elementos que fazem parte da lista e, eventualmente, por exemplo, vamos supor que a Ana já não faz parte desta lista, chegar aqui, clicar e remover esta utilizadora desta etiqueta, e, portanto, a Ana Carmo deixou de fazer parte desta lista. Ela continua a fazer parte dos contactos, mas deixou de fazer parte desta lista. Cuidado se eu for aqui mandar eliminar, elimino mesmo o contacto, não retiro só da lista. Se eu quiser adicionar, é fácil, vou aos contactos, pesquiso o contacto que eu quero adicionar. Neste caso eu vou procurar aqui, por exemplo, o Ricardo, e vou dizer que este utilizador, o Ricardo, passará a fazer parte da lista nova lista. Não se esqueçam, e isto é muito importante, de no final clicar em aplicar. Porque não basta só dizer que ele pertence a esta nova lista, que este aluno Ricardo Galvão pertence a esta nova lista. Reparem que ele não pertence nem a esta, nem a A1A, nem a A1F, não faz parte destas listas, só faz parte da lista nova lista. Mas se eu não clicar em aplicar, esta alteração não fica. Portanto, eu terei que, depois de selecionar, de lhe dizer que tu vais fazer parte desta lista, dizer aplicar. Terão reparado, provavelmente, que aqui a nova lista ainda há um bocado tinha 6 e agora já tem 7 utilizadores. Este 7º utilizador foi o Ricardo, que está aqui, que eu acabei de acrescentar. Vamos ver se ele está ou não na lista. Clico aqui na lista. Ora, e cá está ele, o Ricardo, já faz parte da lista. Pronto. Então a ideia é, se eu quiser alterar as listas removendo utilizadores, clico nos 3 pontinhos e mando remover da etiqueta. Ou então, também posso clicar no contacto e nas listas, neste caso a Ana Marisa faz parte desta lista, mas nas etiquetas, se eu clicar nas etiquetas, ela está aqui como se fazendo parte desta etiqueta. Se eu clicar ali, ela deixa de fazer parte e a seguir, não esquecer, clicar em aplicar. Seja através do remover que aparece de lado, seja através desta forma, eu posso retirar elementos da lista. Neste caso, retirei já a Ana Marisa da etiqueta nova lista, vou aplicar e a lista passou a ter já só 6. Pronto. A ideia é esta, posso ir alterando estas listas, estas etiquetas, acrescentando pessoas ou retirando. E depois, no final, não nos esqueçamos, nos mails, mando compor e seja no campo para, seja no campo BCC ou no campo CC ou no campo BCC, eu posso colocar aqui o nome da lista. Por exemplo, cá está a nova lista e eu posso colocar todos os membros da nova lista no campo BCC. Ou seja, eu vou enviar esta mensagem, neste caso, para 6 utilizadores, sendo que nenhum deles fica com conhecimento do mail uns dos outros. Vou descartar esta mensagem e creio que já abordámos as questões essenciais da configuração e da utilização mais prática e mais útil do Gmail. Então, recapitulando, vimos o campo
para, esse não havia nada de novo, vimos o campo CC e o campo BCC, vimos a questão da importância de meter um assunto, vimos a assinatura eletrónica, a assinatura automática das mensagens, vimos também a questão do atraso no envio, aquele momento, aquele espaço de intervalo que envia ou não, e agora vimos esta questão de utilizar as listas de distribuição ou grupos de contactos que me permitem facilitar muito a vida, porque em vez de eu estar a escrever 30 contactos todas as vezes, eu só preciso adicionar esses contactos uma vez à minha lista, aos meus contactos, depois pôr-lhes uma etiqueta a todos esses contactos. Terão percebido que um contacto pode fazer parte de mais do que uma lista, porque pode ter mais do que uma etiqueta. Cada contacto pode pertencer a várias etiquetas e depois essas etiquetas permitem-me enviar mails de forma muito mais rápida e muito mais imediata para um conjunto alargado de utilizadores. Pronto. Então, em relação à parametrização e à configuração do Gmail, penso que estamos conversados. Façam bom proveito e disponham sempre daquilo que precisarem de mim, obviamente.